Todo mês eu mandava dinheiro para meu filho pagar a faculdade. Mas um dia, eu fui de surpresa e descobri que ele fingia que era rico para os amigos com o meu dinheiro. Então, eu lhe ensinei uma lição. O barulho da rua movimentada era o som da minha esperança. Cada buzina, cada voz alta, cada passo apressado na calçada parecia uma nota na sinfonia da nova vida do meu filho. Eu tinha imaginado aquele momento de tantas formas diferentes. Eu chegaria no pequeno apartamento alugado que eu pagava com tanto suor, bateria na porta e veria o rosto chocado do meu Fernando se transformar em um sorriso gigante. Ele me abraçaria forte, me mostraria seus livros da faculdade, talvez até a geladeira cheia de comida de verdade, e não só o macarrão instantâneo que ele dizia comer para economizar. Eu trazia na mala um bolo de fubá, o favorito dele, ainda morno do forno da minha pequena cozinha. Mas o destino, ou talvez um anjo da guarda que queria me abrir os olhos, me guiou para outro lugar. Quando o táxi parou no endereço que eu tinha anotado, o motorista apontou para um prédio moderno do outro lado da rua. "É aquele ali, senhora. O mais chique do bairro." Eu franzi a testa. Não podia ser. O apartamento que eu alugava era simples, num prédio antigo, a 3 quarteirões dali. Mesmo assim, algo me fez descer do carro e olhar com mais atenção. E foi então que eu o vi. Ele não estava entrando no prédio, mas sentado na varanda de um restaurante caríssimo no térreo, um lugar com guardanapos de pano e taças de cristal que brilhavam sob o sol da tarde. Meu coração deu um salto, uma mistura de confusão e alegria. Talvez ele estivesse comemorando uma nota boa? Talvez um amigo o tivesse convidado? A esperança é a última que morre, dizem, mas a minha estava prestes a ser brutalmente assassinada. Ele estava rindo, uma risada alta e solta que eu não ouvia há anos. Estava rodeado por um grupo de jovens que pareciam ter saído de uma revista de moda, roupas de marca, relógios brilhantes, sapatos que provavelmente custavam mais do que o meu salário de um mês inteiro. E o meu Fernando, o meu menino que cresceu com roupas remendadas e brinquedos de segunda mão, estava no centro de tudo aquilo, como um rei em sua corte. Fiquei parada do outro lado da rua, escondida atrás de uma banca de jornais, e o bolo de fubá na minha bolsa, de repente, pareceu pesar 1 tonelada. A cena que se desenrolava na minha frente era como um filme em câmera lenta. Fernando ergueu a mão e fez um gesto para o garçom. Ele usava um anel de ouro no dedo mínimo, algo que eu nunca tinha visto. Na mesa, havia garrafas de bebidas importadas e pratos com comidas que eu nem sabia o nome, quase intocados. Ele falava com uma confiança que beirava a arrogância. Então, um dos rapazes disse algo que o vento trouxe até mim, palavras que perfuraram meu peito como cacos de vidro. "Fernando, seu pai é mesmo um investidor de mão cheia. Você tem muita sorte, cara. Ano que vem vamos todos para a Europa nas férias, certo?" Meu Fernando. Meu filho. O pai dele. Meu falecido marido. Tinha sido um homem simples. Um pedreiro que morreu de tanto trabalhar sob o sol. O único investimento da nossa família era o futuro do nosso filho. Um futuro que estava sendo pago com o meu suor, com minhas noites mal dormidas, com o meu trabalho de faxineira em 2 casas e mais o serviço de costura que eu fazia até tarde da noite. A náusea subiu pela minha garganta. O bolo de fubá pareceu azedar dentro da embalagem. Eu vi quando o garçom trouxe a conta. Fernando nem piscou. Pegou a carteira, uma carteira de couro que parecia caríssima, e tirou um cartão de crédito. O meu cartão de crédito. O cartão adicional que eu tinha feito para ele, para emergências, para comprar um remédio, um livro urgente, para pagar uma conta de luz se o dinheiro que eu mandava todo mês não desse. Ele pagou a conta, uma quantia que eu levaria semanas para ganhar, e ainda deixou uma gorjeta. Ele se levantou, e todos se levantaram com ele. Ele era o líder daquele bando. Ele os guiava para fora do restaurante, rindo e falando sobre a balada da noite. Ele passou a mão pelo cabelo, um corte moderno e caro, e vestia uma camisa de seda que reluzia ao sol.
Lembrei-me da nossa última conversa ao telefone, na semana passada. Sua voz parecia cansada. Mãe, a faculdade de arquitetura é puxada. Estou gastando muito com material, com cópias, com os livros. Se a senhora puder mandar um pouco a mais este mês, eu agradeceria. Estou comendo só pão com manteiga para economizar. Pão com manteiga. As lágrimas que eu segurava finalmente rolaram, quentes e silenciosas. Eram lágrimas de dor, de decepção, mas também de uma raiva fria que começava a nascer no fundo da minha alma. Cada sacrifício que eu fiz passou diante dos meus olhos. As vezes que deixei de comprar um remédio para a minha dor nas costas, para mandar o dinheiro do aluguel dele. As festas de família que perdi porque estava trabalhando. As minhas roupas velhas, os meus sapatos furados. Tudo para que ele pudesse estudar, para que ele tivesse uma vida melhor que a minha. E ali estava ele, vivendo uma vida de mentiras, usando o meu amor, o meu sacrifício, como combustível para a sua farsa. Ele não estava apenas gastando o meu dinheiro. Ele estava cuspindo na minha história, na memória do pai dele, em tudo o que eu representava. Ele sentia vergonha de mim, vergonha da nossa vida humilde. Aquele anel no dedo dele, aquela camisa de seda, aquela risada arrogante. Era tudo comprado com a minha dignidade. Eu me encolhi atrás da banca de jornais, o rosto molhado, o coração em 1000 pedaços. A vontade que eu tinha era de atravessar a rua, ir até ele e esfregar o bolo de fubá na cara mentirosa dele. Queria gritar na frente de todos os seus amigos falsos quem ele era de verdade. Queria mostrar as minhas mãos calejadas de tanto trabalhar e perguntar se ele tinha orgulho delas. Mas eu não fiz nada disso. Respirei fundo, engoli o choro e a humilhação. A dor começou a se transformar em outra coisa. Uma clareza gelada, uma determinação que eu não sentia há muito tempo. A mulher frágil e chorosa que chegou naquela cidade morreu ali, naquela calçada. Em seu lugar, nasceu uma outra Miranda. Uma Miranda que não ia mais se sacrificar por uma mentira. Ele queria brincar de ser rico? Pois bem, eu ia lhe ensinar o verdadeiro preço das coisas. A lição seria dura. E ele não a esqueceria jamais. Dei as costas para a cena, para o meu filho que se afastava com seus amigos ricos, e caminhei na direção oposta, sem olhar para trás. O bolo de fubá eu joguei na primeira lixeira que encontrei. Meu estômago estava revirado demais para qualquer coisa doce. Agora, tudo o que eu sentia era o gosto amargo. Meu nome é Miranda, e aos 50 anos, eu achava que já tinha entendido o que era o amor incondicional. Amor, para mim, tinha o cheiro de roupa limpa secando no varal, o som da máquina de costura trabalhando até tarde da noite e o gosto do café amargo que eu tomava de madrugada para começar mais um dia de trabalho. Desde que meu marido, João, se foi, há 10 anos, minha vida se resumiu a um único propósito. Eu moro numa casinha simples, a mesma onde criei Fernando. As paredes estão com a pintura descascada, e a goteira na cozinha é uma velha conhecida em dias de chuva, mas era o nosso lar. Cada canto daquela casa guardava uma lembrança. O risco na parede da sala, marcando a altura dele a cada ano, o quintal de terra batida onde ele aprendeu a chutar bola, a cadeira de balanço do pai, onde eu uninava. Meu sacrifício não era um fardo, era uma escolha. Uma escolha feita com amor. Eu abria mão de tudo por ele. Não comprava um vestido novo há anos. Minhas sandálias estavam gastas. E a minha única distração era a novela da noite, que eu assistia enquanto passava as roupas dos patrões. Quando meus amigos me chamavam para ir a uma pizzaria ou a um bingo, eu sempre inventava uma desculpa. O dinheiro era contado. Mãe, a senhora não precisa se matar de trabalhar assim, ele me dizia ao telefone, com a voz carregada de uma falsa preocupação que agora me dava nojo. Eu me viro por aqui, como qualquer coisa. E eu, tola, acreditava. Meu coração de mãe se enchia de orgulho. Não se preocupe, meu filho. Estude. Foque no seu futuro. Sua mãe aguenta o tranco. Quero ver você um doutor, com seu diploma na mão. Que ironia. Meu sonho estava financiando a vida de luxo de um mentiroso.
um estranho que usava o rosto do meu filho. Enquanto eu voltava para a rodoviária, com a alma pesada e o estômago embrulhado, as lembranças me assaltavam. Lembrei-me de uma vez, no ano passado, quando fiquei muito gripada. Uma febre alta que me deixou de cama por 3 dias. A patroa, Dona Silvia, foi boa para mim. Deixou que eu ficasse em casa e até me adiantou uma parte do pagamento para que eu comprasse os remédios. Mas eu não comprei todos. Comprei só o mais barato, para a febre. O resto do dinheiro eu depositei na conta do Fernando. Ele tinha me ligado na véspera, dizendo que precisava de um livro caríssimo para uma matéria importante. É essencial, mãe. Se eu não comprar, posso até ser reprovado. Eu passei a noite tossindo e com dores no corpo, mas com o coração em paz, imaginando meu filho na biblioteca, debruçado sobre os livros, construindo o seu futuro. Agora, a imagem que vinha à minha mente era outra. Ele, provavelmente, estava em algum bar da moda, brindando com o dinheiro dos meus remédios, rindo da minha ingenuidade. A humilhação era uma ferida aberta. Eu não sentia raiva apenas pela mentira. O que mais doía era a traição emocional. Ele não estava apenas me enganando. Ele estava me usando da forma mais cruel possível. Ele explorava o meu amor, a minha dedicação de mãe, para sustentar uma farsa. Ele sabia que eu faria qualquer coisa por ele, e se aproveitou disso sem o menor pingo de remorso. Quantas vezes eu deixei de comer algo que eu gostava para que não faltasse para ele? Quantas noites eu chorei de saudade, abraçada ao travesseiro dele, rezando para que ele estivesse bem, para que estivesse se alimentando direito, para que estivesse fazendo amigos de verdade. E ele? Ele estava fazendo amigos, sim. Amigos que ele comprava com o meu dinheiro. Amigos que o admiravam pelo que ele fingia ter, e não pelo que ele era. E quem ele era, afinal? Eu já não sabia mais. O menino doce e grato que eu criei parecia ter se perdido em algum lugar no caminho. Aquele menino que, quando pequeno, me trazia flores do mato e dizia que eu era a rainha mais linda do mundo. Aquele jovem que, antes de ir para a cidade grande, me abraçou no portão e disse: "Vou dar muito orgulho para a senhora, mãe. A senhora vai ver." O orgulho que eu sentia agora tinha se transformado em vergonha. Vergonha dele. E no fundo, vergonha de mim mesma, por ter sido tão cega. Como eu não percebi os sinais? As roupas de marca que apareciam discretamente nas fotos que ele postava nas redes sociais? As desculpas cada vez mais elaboradas para pedir mais dinheiro? O distanciamento sutil na sua voz? O amor de mãe é cego, dizem. O meu não era cego, era estúpido. Dentro do ônibus, na viagem de volta para a minha cidade, eu não derramei mais nenhuma lágrima. A dor tinha dado lugar a uma frieza cortante. Eu olhava pela janela, para a paisagem que passava correndo, e minha mente trabalhava sem parar. Eu não era mais a Miranda boazinha, a mãe que tudo perdoa. Aquela Miranda tinha ficado para trás, morta e enterrada na calçada daquela cidade grande. Eu me chamo Miranda, tenho 50 anos, e sacrifiquei meu bem-estar para ver Fernando feliz. Mas ele não estava feliz. Ele estava vivendo uma ilusão. E eu, a sua mãe, a mulher que lhe deu a vida, era apenas a patrocinadora dessa farsa patética. Eu era a sua fonte de renda, o seu caixa eletrônico particular. Ele não me via como mãe, mas como uma ferramenta para atingir seus objetivos egoístas. Pois bem, a ferramenta ia quebrar, a fonte ia secar. Ele queria aprender sobre a vida? Eu seria a sua professora. A primeira aula seria sobre consequências. E a mensalidade, dessa vez, seria paga com o seu próprio sofrimento. Eu não sentia prazer nisso. Sentia uma necessidade amarga, como tomar um remédio ruim para curar uma doença grave. A doença do meu filho era a falta de caráter. E o tratamento de choque. A mulher que chorava atrás da banca de jornais morreu. No seu lugar, uma nova Miranda se levantou. Em vez de pegar o primeiro ônibus de volta para casa, com o rabo entre as pernas e o coração partido, eu fiz algo que nunca imaginei ser capaz. Atravessei a rua, não em direção ao restaurante chique, mas para o outro lado, onde a vida era real. Encontrei uma pensão pequena e barata,
e paguei por 2 noites. Naqueles 2 dias, eu me tornei uma sombra. Deixei de ser a mãe do Fernando para ser a sua perseguidora. Com meu celular velho em mãos, um aparelho que ele mesmo disse que eu deveria trocar por um mais moderno, eu comecei a documentar a vida de rei do meu filho. Eu o seguia a uma distância segura, usando um lenço na cabeça e óculos escuros, me sentindo uma personagem de novela. Na manhã seguinte, eu o vi saindo do prédio dele. Não parecia alguém que ia para a faculdade. Ele entrou num shopping de luxo e eu o segui. De longe, vi-o entrar numa loja de roupas masculinas caríssimas. Vi-o provar casacos, calças, camisas. Ele se olhava no espelho com um ar de superioridade, como se tivesse nascido para aquilo. E mais uma vez, vi-o pagar tudo com o meu cartão. O cartão de emergências. Tirei fotos. O flash estava desligado, mas cada clique da câmera parecia um tiro no silêncio do meu coração. Fotografei as sacolas, o sorriso dele para a vendedora, a pose de homem rico e importante. Mais tarde, ele encontrou os mesmos amigos do dia anterior. Sentaram-se numa praça de alimentação gourmet e eu, na outra ponta, comi um pão de queijo e um café observando. Gravei um vídeo. A qualidade não era boa, mas o áudio era claro o suficiente. Ouvi meu filho mentindo descaradamente sobre as férias da família em Paris e sobre o carro novo que meu pai me deu de presente. Meu João, que só teve uma bicicleta na vida, agora era, na imaginação fértil e doentia do nosso filho, um magnata que distribuía carros importados. Gravei tudo, cada risada, cada mentira. À noite, a cena se repetiu numa pizzaria da moda. Enquanto eu comia meu sanduíche na calçada do outro lado da rua, via-os bebendo vinho e comendo pizzas que pareciam ter mais nome do que sabor. A faculdade de arquitetura, os livros caros, as noites de estudo, tudo era uma farsa. A única coisa que ele estava construindo era um castelo de mentiras sobre a fundação do meu sacrifício. No terceiro dia, com o celular cheio de provas e a alma vazia de esperança, eu fui embora. Entrei no ônibus de volta para casa e pela primeira vez em dias, senti uma espécie de paz. Uma paz fria e assustadora, mas ainda assim, paz. Eu tinha um plano. A dor da descoberta tinha se transformado em uma força que eu não sabia que possuía. A minha vingança seria servida fria, através da tela de um celular. Voltei para a minha rotina. Limpei a casa da dona Silvia, esfreguei o chão, lavei as roupas. Voltei para a minha máquina de costura, remendando as roupas dos outros. Ninguém notou a diferença em mim. Eu sorria, agradecia, conversava sobre o tempo. Mas por dentro, eu era feita de gelo e aço. Eu estava apenas esperando. O dia 10 chegou. Era sempre nesse dia que eu depositava o dinheiro para ele. Naquele dia 10, eu não fiz nada. Fui ao banco, mas para pagar as minhas próprias contas atrasadas. Comprei um corte de carne melhor para o meu jantar. Pela primeira vez em anos, eu me coloquei em primeiro lugar. Por volta do meio-dia, meu celular vibrou. Uma mensagem do Fernando. Oi mãe, tudo bem? O dinheiro não caiu ainda. Eu olhei a mensagem e a ignorei. Continuei costurando. 1 hora depois, outra mensagem. Mãe, a senhora está bem? Esqueceu de ir ao banco? Silêncio. Mais tarde, no fim da tarde, a primeira ligação. Eu deixei tocar até cair. E de novo. E de novo. Então, as mensagens ficaram mais urgentes. Mãe, pelo amor de Deus, me atende. O aluguel vence hoje. O dono do apartamento já está me cobrando. Eu continuei em silêncio. Fui para a cozinha e preparei meu jantar. A última mensagem da noite chegou por volta das 10 horas. O tom já era outro. Não era mais preocupação. Era raiva. Eu não acredito nisso. O que está acontecendo? Eu preciso do dinheiro. Tenho contas para pagar. A senhora quer que eu seja despejado? Que eu passe fome? É isso? Foi nesse momento que eu soube que ele estava pronto para a aula. Com a calma de um carrasco, eu abri a nossa conversa. Não escrevi uma única palavra. Fui até a minha galeria de fotos e comecei a enviar. A primeira foto. Ele na mesa do restaurante caro, rindo com os amigos. Mandei. A segunda.
Ele saindo da loja de luxo com as sacolas na mão. Mandei. A terceira, um close no recibo do cartão de crédito que eu tinha conseguido fotografar por cima do ombro dele. Mandei. Depois o vídeo. O vídeo em que ele falava do pai investidor. Enviei uma por uma, lentamente. Cada arquivo enviado era uma pá de terra que eu jogava sobre a farsa que ele tinha construído. As notificações de entregue e visualizado chegavam instantaneamente. Eu podia imaginá-lo do outro lado, o rosto perdendo a cor, o coração acelerado, o castelo de cartas desmoronando ao seu redor. Depois que enviei a última imagem, um silêncio profundo se instalou. Nenhum pedido de desculpas, nenhuma explicação, nenhuma pergunta. Apenas o silêncio. Um silêncio que gritava culpa, vergonha e o choque da descoberta. Desde aquele dia, meu filho não falou mais comigo. Ele visualizou tudo e desapareceu. Eu também não fui atrás. O primeiro passo para a sua cura era ele entender o tamanho do buraco que ele mesmo cavou. E pela primeira vez, ele teria que encontrar uma escada. Os dias se transformaram em semanas, e as semanas em meses. O silêncio do meu filho era uma presença constante na minha casa. Cada vez que o meu celular vibrava, um pequeno choque de esperança e medo percorria o meu corpo. Mas nunca era ele. Eu continuei com a minha vida. Continuei limpando as casas. Continuei costurando até tarde. Mas algo havia mudado. O peso nos meus ombros tinha diminuído. Com o dinheiro que sobrava, eu comecei a cuidar de mim. Coisas pequenas, mas que pareciam um luxo. Troquei minhas sandálias gastas por um par novo e confortável. Consertei a goteira na cozinha. Comprei um vestido estampado para ir ao culto de domingo. Minhas amigas notaram a diferença. "Você parece mais leve, Miranda", disse uma delas, enquanto jogávamos bingo numa tarde de sábado. "Acho que perdi um peso que nem sabia que estava carregando", respondi. Mas por dentro, eu sabia que o peso não tinha sumido por completo. Ele apenas tinha mudado de forma. A preocupação financeira se foi, mas foi substituída pela dor silenciosa da ausência. Eu tinha cortado o mal pela raiz, mas a raiz era parte de mim. A notícia veio de onde eu menos esperava. Minha prima Lúcia, que mora na mesma cidade. Para o resto da família, Fernando era apenas um rapaz estudioso e dedicado. "Miranda, prima, tudo bem?" Ela começou, com sua voz sempre um pouco afobada. "Olha, eu não quero ser fofoqueira, mas eu vi o Fernando hoje e fiquei preocupada." Meu coração gelou. "O que houve, Lúcia? Ele está bem?" Está bem de saúde, eu acho. Mas eu o vi trabalhando. Ele é garçom num restaurante aqui no centro. Um lugar bem simples. Eu entrei para tomar um café e o vi. Ele está mais magro, com uma cara de cansado. Nem parece o mesmo menino. Fui falar com ele, mas ele ficou todo sem graça. Disse que estava ocupado e se afastou. "O que aconteceu, prima? Ele largou a faculdade?" Eu respirei fundo, processando a informação. Garçom. Meu filho, que fingia ser um príncipe, agora estava servindo mesas para sobreviver. "Ele não largou Lúcia. Ele só está aprendendo o valor do dinheiro", respondi, com a voz mais firme do que eu me sentia. Desliguei o telefone e me sentei na minha cadeira de balanço, a cadeira do pai dele. Eu não chorei. Eu não senti alegria. Senti uma mistura estranha de tristeza e orgulho. Tristeza por ele estar passando por aquilo, pela humilhação que ele deve ter sentido ao ser visto pela prima. Mas senti também uma pontada de orgulho. Ele não me procurou. Ele não pediu ajuda a mais ninguém. Ele engoliu o orgulho e foi à luta. Ele estava finalmente se tornando um homem, sozinho. Alguns dias depois, a curiosidade falou mais alto. Criei um perfil falso numa rede social, só para procurar por ele. Não foi difícil achá-lo. O perfil dele estava diferente. As fotos em festas, com roupas de marca. No lugar delas, não havia quase nada. As únicas postagens recentes eram sobre a faculdade. Uma foto de uma maquete que ele construiu, com a legenda: "Noites de trabalho, mas valeu a pena." Uma foto de um livro,
com a legenda: "A leitura liberta". E os amigos, o bando de riquinhos que o cercava, tinham desaparecido. Nenhum deles curtia ou comentava as novas postagens. Eu cliquei no perfil de um daqueles rapazes, o que tinha falado sobre a viagem para a Europa. A última foto dele era num iate, com a legenda: "A vida é curta demais para não ser de luxo". Os amigos dele, os amigos do dinheiro, continuavam lá. Mas o meu filho não estava mais entre eles. A fonte de dinheiro tinha secado. E com ela, as amizades de mentira. Aquilo me deu uma satisfação amarga. Eu soube então que a minha lição, por mais dura que tenha sido, estava funcionando. Ele perdeu os amigos falsos, o status de mentira, a vida de luxo, mas parecia estar encontrando outra coisa: a dignidade. A dignidade que vem do próprio trabalho, do próprio suor. Ele estava recomeçando do zero, construindo sua vida sobre uma base de realidade, não mais de fantasia. A faculdade de arquitetura estava, enfim, ensinando-o a construir algo de verdade, a começar por si mesmo. Eu sei que a estrada para ele ainda é longa. Ele tem que lidar com a vergonha, com o orgulho ferido e principalmente com a memória do que fez. Ele tem que olhar no espelho e gostar do homem que vê, não pelo que ele veste ou aparenta, mas pelo que ele é. Eu não espero uma ligação amanhã, nem no próximo mês. A vingança emocional que eu senti no começo deu lugar a uma espera paciente. Eu não me vinguei dele. Eu o libertei. Libertei-o da teia de mentiras que ele mesmo teceu. Agora, a porta da minha casa e do meu coração continua aberta, mas a entrada não é mais gratuita. O preço é o arrependimento sincero. Quando ele criar caráter de verdade, quando ele entender que o amor de uma mãe não é um caixa eletrônico, mas um tesouro, ele virá até mim. Não para pedir dinheiro, mas para pedir perdão. E nesse dia, o filho que eu perdi para a vaidade finalmente terá voltado para casa. E só então a minha lição estará completa.